Graça e paz. Mas para mim é um prazer estar com vocês aqui novamente e hoje eu queria fazer a seguinte pergunta. Você já fez o seu balanço de 2018? E aí, ele foi positivo ou negativo? E o mais importante, você já conseguiu pensar naquilo que você pretende para 2019? É claro que a palavra do Senhor diz lá no livro do Provérbios, capítulo 16, eu não estou bem lembrado do versículo, mas é no capítulo 16, que o homem faz planos, mas a palavra certa, ou seja, a palavra definitiva, ela vem da boca de Deus. Muitas vezes nós planejamos, e claro que Deus, o Todo-Poderoso, aquilo a quem pertence, os céus e a terra, como está escrito no Salmos 24, ele muda esses planos. Nós fazemos um plano, mas Deus muda os nossos planos. Mas sobre o que é que eu quero refletir com vocês? Geralmente no final de ano, começo de um outro ano, quer dizer, encerramento de um ciclo e início de um novo ciclo, as pessoas costumam fazer planos, fazer projetos, fazer pedidos para o ano que se inicia. E aí o meu questionamento para você essa noite é: o que é que você está pedindo a Deus para 2019? O que é que você tem colocado diante do Senhor? São tantas coisas que nós queremos realizar no âmbito pessoal, no âmbito profissional, no âmbito sentimental, no âmbito familiar das nossas vidas, que nós costumamos fazer uma lista com uma série de coisas para apresentar a Deus. Eu tenho um amigo, eu ri com ele, contando essa história, que ele faz uma lista e apresenta essa lista ao Senhor. Eu ri, mas é uma lista conveniente, porque Deus é quem realiza todas as coisas. Está escrito na palavra do Senhor que tudo é por Ele e para Ele. Então Ele é quem realiza. E a palavra de Deus também nos diz que Ele faz infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos e sonhamos. Mas o questionamento é esse: o que é que você tem pedido a Deus? O que é que você pretende pedir a Deus para 2019? Eu tenho certeza que tem algo que você pretende pedir a Deus para 2019. E aí o meu questionamento é esse: o que é que você pretende pedir a Deus para 2019? E aí, para refletir com você a respeito do que você pretende pedir a Deus para 2019, eu quero analisar com você uma história que está na Bíblia. Hoje nós vamos para o Antigo Testamento. Eu até já, de certo modo, falei dessa história aqui antes. Mas hoje nós vamos para o Antigo Testamento, para o livro de 2 Crônicas, capítulo 1. E lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 1, está relatada a história de um rei, o rei Salomão. O rei Salomão, filho do rei Davi, um homem que agradou o coração de Deus. A palavra escreve que Deus achou graça em Davi, porque Davi era um homem que gostava de estar na presença do Senhor. Davi não era um homem que ia para a presença do Senhor porque ele precisava pedir algo a Deus. Não, Davi, ele procurava sempre estar na presença do Senhor, porque ele se agradava de estar na presença do Senhor. Tanto que Davi diz: que darei eu por tantos benefícios que tu me tens feito. Davi disse: um dia vale como 1000 anos no teu tabernáculo. Então Davi era um homem que gostava de estar no tabernáculo do Senhor, gostava de estar na presença do Senhor, gostava de estar adorando ao Senhor. E Deus fez uma promessa a Davi, que sempre haveria um descendente de Davi sentado no trono de Israel. E Deus cumpriu essa palavra. Em primeiro lugar, ele cumpriu essa palavra colocando como sucessor de Davi o seu filho Salomão. E aí, essa passagem bíblica, que eu não vou ler aqui porque ela é um pouco extensa, mas com relação à qual eu quero refletir com vocês, ou na qual eu quero refletir com vocês, relata que um certo dia o rei Salomão, uma vez que assumiu o trono, ele chamou toda a congregação, todo o povo de Israel, fossem pessoas que não tivessem nenhum papel político, fossem pessoas que tivessem um papel político. A palavra do Senhor relata lá em 2 Crônicas 1, que Salomão convocou todas as autoridades de Israel. A palavra diz: os generais e capitães do exército, os juízes e todos os líderes e chefes de clãs. Então conduziu toda a comunidade ao lugar de culto. Salomão chamou todas as autoridades, conduziu
todas essas autoridades ao lugar de culto para cultuar ao Senhor. A palavra do Senhor também relata lá no livro de 2 Crônicas que na presença do Senhor, Salomão ofereceu 1000 holocaustos, porque era o ritual exigido, ele tinha que sacrificar. Esse sacrifício ele era realizado como uma forma de purificação dos pecados, para que Salomão pudesse ter pureza e ter uma comunicação direta com Deus. Então Salomão reuniu todas as autoridades, levou essas autoridades para o lugar de culto, ofereceu 1000 sacrifícios. E aí vem a melhor parte. A palavra relata que naquela noite, depois de toda essa adoração, depois de todos esses sacrifícios, Salomão recebeu um grande privilégio. Ele foi visitado por Deus. A palavra diz, naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse, peça o que quiser e eu lhe darei. Olha que maravilha. Salomão reuniu todo mundo, todo o povo, com um propósito, com um intuito. O intuito de se colocar na presença do Senhor. E Deus ouviu a oração de Salomão e apareceu para Salomão e ainda disse a Salomão, peça o que quiser que eu lhe darei. Amados, vamos fazer uma paradinha aqui. Se Deus hoje, nessa virada de ano, porque nós estamos praticamente na virada do ano, 2018 para 2019, Deus aparecesse para você e dissesse assim, peça o que, dissesse a você o que ele disse a Salomão, peça o que quiser que eu lhe darei. O que é que você ia pedir a Deus? Tenho certeza que tem algumas pessoas que pediriam um carro, tem algumas pessoas que pediriam dinheiro, tem algumas pessoas que pediriam casa, tem algumas pessoas que pediriam saúde, cura, libertação, N coisas, 1000 coisas, as mais variadas possíveis, porque cada um tem um desejo específico. Mas deixa eu te dizer uma coisa, sabe o que foi que Salomão pediu a Deus? Salomão pediu a Deus sabedoria. Olha o que foi que Salomão pediu a Deus. A palavra do Senhor relata lá em 2 Crônicas 2:8 o seguinte, Salomão respondeu a Deus, tu mostraste grande amor, leal a meu pai Davi, e agora me fizeste rei em seu lugar. Ó Senhor Deus, cumpre a promessa que fizeste a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso como o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu os lidere bem, pois quem é capaz de governar este tão grande povo? Salomão pediu sabedoria a Deus para poder liderar aquele povo, que era um povo numeroso, como a palavra relata, era um povo tão numeroso quanto o pó da terra. E é verdade, porque Deus tinha feito essa promessa a Abraão, que os descendentes de Abraão eles seriam tão numerosos quanto o pó da terra. Salomão aqui diz, Senhor, tu foste leal ao meu pai Davi, tu me fizeste rei em seu lugar, tu me deste um comando diante desse povo que é tão numeroso, e agora eu te peço, me dá sabedoria e conhecimento para que eu possa governar esse povo. Olha que coisa maravilhosa. Amados, e o que é a sabedoria? Nós temos que refletir sobre isso. O que é a sabedoria? A sabedoria é a aptidão e a aptidão de ter, aptidão e qualidades, aptidão e atributos, aliás, me perdoe, aptidão e atributos de ter uma vida que agrade a Deus, uma vida de acordo com a palavra de Deus, uma vida de acordo com a vontade de Deus. Salomão pediu a Deus sabedoria, ou seja, condições, e claro, físicas, mentais, intelectuais, de ter uma vida que agradasse a Deus na liderança daquele povo que Deus o tinha colocado para liderar. Olha que coisa maravilhosa. Ele não pediu ouro, ele não pediu prata, ele não pediu carro, ele não pediu casa, ele não pediu nada, ele pediu sabedoria. E a sabedoria, essa semana eu estava refletindo ali, uma palavra lá no livro de Tiago, na Bíblia de Estudo, e embaixo tem uma notinha explicando o que é a sabedoria. A sabedoria é a sabedoria consiste no atributo, nas qualidades, nas aptidões, naquilo que é necessário para você ter uma vida que agrada a Deus. Ou seja, pedir sabedoria significa pedir a Deus que lhe dê as ferramentas necessárias para você ter uma vida que agrada a Deus. E foi isso que Salomão pediu a Deus. E sabe qual foi a resposta de Deus nessa história? Está lá no livro de 2 Crônicas 1, versículo 11. Deus disse a Salomão, uma vez que esse é o seu desejo, e não pediu riqueza,
nem bens, nem fama, nem a morte de seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar bem meu povo, sobre o qual o fiz rei, certamente lhe darei a sabedoria e o conhecimento que pediu. Também lhe darei riquezas, bens e fama, como nenhum rei teve, nem jamais terá. Salomão pediu sabedoria para governar aquele povo, ou seja, as ferramentas necessárias para ter uma vida que agradasse a Deus e governar aquele povo conforme agradava ao Senhor. Foi isso que Salomão pediu. E Deus deu a Salomão sabedoria. E além de Deus dar a Salomão sabedoria, porque ele não foi pedir as outras coisas, ele foi pedir a Deus sabedoria. Deus acrescentou ainda a Salomão outras coisas tantas que ele nem tinha pedido. A palavra relata que Deus acrescentou riquezas, bens e fama, como nenhum outro rei jamais teve. E aí vem a pergunta, o que é que você está pedindo a Deus para 2019? Salomão pediu sabedoria, e você vai pedir o quê? Sabe por que Salomão pediu a sabedoria? Porque a palavra do Senhor relata lá em Provérbios, capítulo 8, versículos 10 e 11, e Provérbios 16, 16, que a sabedoria é um atributo de um valor extremamente alto. O valor da sabedoria excede o valor de muitas joias, excede o valor da prata, excede o valor do ouro, porque a sabedoria consiste justamente nessas ferramentas vindas do alto, vindas do Pai, para que nós consigamos viver uma vida que agrada a Ele. E aí sabe o que acontece? Por que a sabedoria é tão valorosa? Porque não é algo que nós conseguimos por nós mesmos, não é algo decorrente de uma capacidade intelectual, não é algo decorrente de um estudo acurado que você faça, de conhecimentos humanos que você acumula, mas a sabedoria é algo superior. A sabedoria é um dom derramado por Deus na vida de cada ser humano. E é por isso que a palavra de Deus diz que a sabedoria, o valor da sabedoria excede o valor de muitas joias. E Salomão pediu justamente a Deus essa sabedoria. Essa sabedoria. A palavra diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, para ter essa sabedoria vinda do alto, a primeira coisa que nós devemos buscar é temer a Deus. E temer a Deus não é ter medo. Temer a Deus significa dizer reverenciá-lo como o Senhor das nossas vidas. Então, a sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E aí, para ser sábio, tem algumas coisas que eu aprendi no decorrer desse ano que eu quero compartilhar com você para ser sábio. Primeira coisa é praticar a palavra de Deus. Está escrito lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22 a 25, porque a palavra diz que lá em Tiago está escrito que se você conhece a palavra e não vive a palavra, esse conhecimento da palavra é vazio, não tem nenhum valor. Então temos que conhecer a palavra, temos que viver a palavra. Segunda coisa que Tiago nos ensina para sermos sábios, controlar a nossa língua, porque a língua ela tem poder para fazer viver e para fazer morrer. Está escrito lá no livro de Provérbios que o poder da vida e da morte está na nossa língua. Então nós temos que controlar a nossa língua, porque a nossa língua não pode ser uma fonte dual, uma fonte de onde sai vida e de onde sai morte. Não, a nossa língua tem que ser sempre uma fonte de vida. E esse é um dos requisitos para nós alcançarmos a sabedoria do alto. Outro requisito para alcançar a sabedoria é viver uma vida de obediência a Deus. É verdade que nós, como seres humanos, muitas vezes temos nossas vontades e não conseguimos submeter essa vontade a nossa vontade à vontade de Deus. Mas a palavra escreve que é melhor obedecer do que sacrificar. Então, obedecer a Deus também é um dos passos que nós devemos dar para nos tornarmos sábios. E aí, o que é que você vai pedir a Deus para 2019? Eu vou já me ajoelhar para pedir a Ele sabedoria. Eu quero que Deus me conceda a sabedoria de ter uma vida que agrade a Ele. Uma vida que Ele olhe e diga: eu me alegro com a vida do meu servo, eu me alegro com a vida da minha serva. E você? O que é que vai pedir a Deus? Eu espero que você tenha um 2019, um começo de ano de 2019 repleto de muitas alegrias e de paz. E reflita um pouquinho, ainda dá tempo. Se você não colocou na sua lista de pedidos para 2019, eu sugiro que você coloque logo no comecinho. Peça a Deus sabedoria
para que nós tenhamos um 2019 na presença do Senhor. Beijo, amo vocês, fiquem com Deus e um final de 2018 e começo de 2019 ricamente abençoado. Vamos pedir a Deus sabedoria? Fiquem com Deus.